E aí, pessoal, chegamos a mais um ambulatório de egresso da residência do internato de clínica médica. Hoje, mais três pacientes atendidos. Esses 3 pacientes foram casos interessantes, né? Sempre é interessante. A palavra, eu achei a palavra mais usada aqui é interessante, né? Que eu sempre falo. Mas vamos lá, tentar fazer um resumo. O primeiro paciente, ele internou por um quadro de infarto com supra, pelo menos está relatado lá como um infarto com supra de parede anterior, e ele teve troponina positiva. Infarto com supra, troponina positiva é redundante. Tanto é que a gente estava vendo ali que troponina tinha anotado como negativa. Eu falei para vocês que infarto com supra com troponina negativa não existe. Então, realmente, ele teve infarto com supra, tá? Não tinha ecocardiograma, e foi solicitado um cateterismo, não sei se na janela terapêutica ou não, e acabou que não foi feito. Depois de um tempo, ele ficou quase um mês internado, e essa síndrome coronariana aguda, infelizmente, virou DAC crônica, doença arterial crônica. Ele precisa de um cateterismo, mas agora é mais para estratificar, e acaba virando meio que eletivo, infelizmente, né? A gente pediu para que ele voltasse, ele internou com quadro de C aguda, compensou, ficou absolutamente estável, e a gente pediu para que ele voltasse para poder reavaliar o cateterismo e o ecocardiograma. O ecocardiograma está agendado para amanhã, então a gente pediu para ele voltar um pouquinho depois, fez a otimização da terapia medicamentosa, foi iniciado pelos critérios de Framingham, lembrando que IC é um diagnóstico clínico. Através dos critérios de Framingham, se eu tiver 2 critérios maiores ou um maior e 2 menores, eu fecho o diagnóstico de IC. E aí eu vou precisar do ecocardiograma, na verdade, para saber se tem alguma etiologia provável para essa insuficiência cardíaca e para avaliar a fração de ação. E tem outras coisas também, né? Se tem comprometimento valvar, miocardiopatia segmental ou não. Mas a gente vai ver, através da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, se ele tem disfunção sistólica ou não. Se ele tiver disfunção sistólica, ele se beneficia muito da terapia medicamentosa que a gente estava fazendo uso. E a gente vai ver, através da pressão e frequência cardíaca, se a gente otimiza ou não a terapia. Ele estava com a frequência cardíaca de 91, né, 91, 94, e estava com a pressão 9/6. Com a terapia medicamentosa, ele estava com carvedilol 6,25, 12 em 12 horas, e ele estava com enalapril 10 mg uma vez ao dia, que o ideal é que a gente faça 2 vezes ao dia do enalapril. E aí, qual é a medicação que a gente vai tentar otimizar? Você estava, a frequência cardíaca está 91, e meu objetivo é ficar entre 50 e 70 da frequência cardíaca. Então, eu vou tentar otimizar o beta-bloqueador. Lembrando vocês que a gente sempre vai tentar fazer a dose máxima tolerada pelo paciente, objetivando a dose máxima da medicação. Então, se a dose máxima otimizada, estipulada pelos estudos, do carvedilol é 25, 12 em 12 horas, se ele está com 6,25, está longe. A gente tem que dobrar a dose do beta-bloqueador. O enalapril da mesma forma, a gente tem que tentar chegar em 20 mg 2 vezes ao dia, beleza? Então a gente aumentou a dose do carvedilol e na próxima consulta a gente vai ver a possibilidade de aumentar a dose do enalapril, talvez até do carvedilol também no retorno. A nossa segunda paciente era um controle de INR, ela sempre faz o acompanhamento aqui, o INR dela estava fora de faixa terapêutica, estava 1,7, caiu para 1,6, a gente aumentou um pouquinho a dose do Marevan dela e ela, graças a Deus, chegou em 2,3. Ela tem uma FA com estenose mitral moderada, e essa FA com estenose mitral moderada é considerada como um FA valvar. Ela precisa usar o anticoagulante oral, e o anticoagulante oral só pode ser Marevan, enquanto ela não tiver indicação de troca valvar mais para frente. Então, graças a Deus, chegou no 2,3 lá, a gente manteve a terapia medicamentosa dela, para que ela voltasse daqui a umas 4, 5 semanas para reavaliar o INR. Mantendo faixa terapêutica, a gente mantém a terapia medicamentosa, e quanto mais estiver em faixa terapêutica, mais segurança a gente tem para manter a dose e empurrar um pouquinho mais o retorno dela. Quanto mais estável tiver o INR, mais permissivo a gente pode ser, mais espaçado pode ser o retorno. Quanto mais instável for, então às vezes o alvo é 2,3, entre 2 e 3. Aí numa consulta dá 1,8, na outra dá 3,5, na outra dá 1,9, na outra dá... A gente tem que ficar mais de olho, porque esse INR não pode sair das nossas vistas. O último paciente foi um senhor que ficou internado aqui no mês passado, com um quadro de C aguda também, estava até suspeitando TEP, C classe funcional 4, estava bem descompensado, a gente conseguiu otimizar, só que ele já tinha um ecocardiograma mostrando um déficit contrátil segmentar. Então, uma parte, aquela coisa que eu sempre falo, né? Eu tenho 3 artérias principais no coração, a descendente anterior, a coronária direita e a circunflexa, depois elas se ramificam. Se uma dessas artérias tiver uma obstrução,
Concorda comigo que o território de miocárdio, que é irrigado por essa artéria, vai receber menos oxigênio, menos nutrientes? Se ele contrair igual aos demais territórios, ele vai acabar morrendo antes do que do normal. Então o que é que acontece? Ele começa a poupar energia. Ou, se ele já tiver infartado, aquele território que infartou substitui músculo por fibrose. E fibrose não contrai. Então, de todo modo, eu vou ter um local dentro do ventrículo que vai contrair menos que os demais. Vou ter um segmento dentro do ventrículo que vai bater menos do que os demais. Então, vou ter uma miocardiopatia segmentar. Toda vez que eu tiver a palavra segmentar, num paciente com IC, levanta a possibilidade de que isso seja realmente de etiologia isquêmica. E aí, dentro do ecocardiograma, a gente viu que no ventrículo esquerdo dele ele tem trombo. Tinha um trombocéstio no ventrículo esquerdo, que isso é típico também de quem teve um infarto. Aí aquela área que está contraindo menos facilita a possibilidade de formar um trombo, porque é sangue parado na área que está batendo menos. Então eu posso ter trombo dentro dessa área. E o que é que eu preciso fazer? Eu preciso usar um anticoagulante oral. Esse anticoagulante oral poderia ser, sem problemas, a princípio, um novo anticoagulante oral. E ele está usando a rivaroxabana. Só que eu preciso fazer a terapia medicamentosa por pelo menos 3 a 6 meses e reavaliar se esse trombo sumiu. Então daqui a pouco a gente vai precisar fazer um novo ecocardiograma. Só que do mesmo modo, ele também precisa, por conta da miocardiopatia segmentar, saber a etiologia da IC. Porque de nada adianta a gente estar tratando a IC adequadamente. Ele está bem melhor, né? Ele disse que não estava bem melhor em relação à última internação dele. Mas de nada adianta estar tratando a IC e ele não está, ele continuar com a artéria obstruída. Então, se a provável etiologia é isquemia, qual o exame que eu preciso pedir para ele? Que a gente pediu? Qual? O cateterismo. Então, a gente precisa saber o que é que está acontecendo com ele. A gente só vai saber através de uma estratificação coronária invasiva. Vai pedir um cateterismo e vai ver como é que estão as coronárias. A partir daí, a gente vai saber se precisa colocar um stent, se precisa fazer uma revascularização cirúrgica com a mamária, com a safena, enfim. Do mesmo modo, ele foi para casa com enalapril 10mg 12 em 12 horas, ele foi para casa com Celozoc, que é o succinato de metoprolol 100mg uma vez ao dia, e com espironolactona 50mg uma vez ao dia. A terapia está certinha? Ainda está com as medicações, estão certinhas, mas as doses não estão otimizadas. Aí ele voltou com a frequência cardíaca muito alta, acima de 100. Então o que é que a gente precisa fazer? Peraí, se ele era tabagista, o ideal é que eu use um beta-bloqueador cardioseletivo. Os cardioseletivos que eu posso usar dentro da insuficiência cardíaca, eu só tenho 2. Succinato de metoprolol e o bisoprolol. O carvedilol, ele é não cardioseletivo. Então, dentre succinato de metoprolol e bisoprolol, o que é mais cardioseletivo é o bisoprolol. A dose máxima do succinato de metoprolol é de 100mg 2 vezes ao dia, 200mg dia. Então, poderia dobrar a dose do Celozoc, do succinato de metoprolol? Até poderia. Só que se eu dobro a dose do succinato de metoprolol, eu acabo perdendo a seletividade cardíaca. Então, o que é que a gente fez? A gente optou por realmente trocar por bisoprolol, 10mg uma vez ao dia. Aumentamos a dose do enalapril e para que ele não, a pressão dele estava 12 por 8, para que ele não sofra com hipotensão, a gente ajustou o espironolactona para 25mg uma vez ao dia. Certo? Furosemida não precisava, ele estava sequinho. E aí a gente pediu o cateterismo com brevidade, para ver se ele consegue fazer lá via Secretaria de Saúde. E o ecocardiograma a gente vai repetir dentro de uns 4 meses, mais para frente, 5 meses, né, quando ele voltar. Beleza? Então, basicamente isso, um resumo, né, dos casos. Acho que foi, como sempre, um ambulatório interessante.